Graças a Pai, Gabi, Douglas. Paz do Senhor, Gabi. Paz do Senhor, Douglas. O estresse da manhã deu enxaqueca? Paz do Senhor, Martinha. Deus abençoe. Rapaz, Martinha, graças a Pai, filho. Graças a Paz, Ivone. Deus é contigo, minha irmã. Abração no Robson aí, hein? Mas o meu, tá? Paz do Senhor, Ione. Deus te abençoe. Graças a Paz, Tony. Abração aí, meu irmão. Paz do Senhor, Tony. Paz do Senhor, Aline. Paz do Senhor, Cláudio. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto. Graças a Paz, Aline. Abração do Cláudio aí para mim, hein? É o meu abraço. Te adorarei, te adorarei, mas daqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei, mas daqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Paz do Senhor, Monique. Paz do Senhor, Tamires.
Luiz, Vinícius, irmã Marlene. Deus abençoe. Escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pai do Senhor, irmão Antônio. Graças Pai a Pai, do irmão Senhor, Antônio, irmã irmã Lourdes. Lourdes, irmã Marlene, Monique, Tamires. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Pai do Graças- Senhor, Cristina. Pai do Graças a Senhor Pai, aí, Cristina. José Carlos. Zé Carlos. Dá um beijinho aí na irmã Marlene. Escuridão, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Glória a Deus, aleluias. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Deus abençoe aí cada irmão que está assistindo, né? Aqueles que a gente não dá para a gente ver daqui, mas sabemos que estão aí assistindo a nossa live. Deus abençoe cada irmão, cada família representada, né? Esse tempinho chuvoso, gostoso, né? Deus abençoe aí a todos. Amém? Vamos orar? Antes de orar, né? Nós continuamos na campanha, nós entendemos e sabemos que se faz necessário essa campanha. Até para alguns pode até ser chato, né? Mas quem já viveu esse pesadelo, né? Quem já viveu essa situação de ter alguém na família com câncer, sabe o quanto que é difícil. Ou até mesmo quem está vivendo essa situação. Uma situação muito difícil. Então esse é um dos motivos de nós estarmos batendo, né, na mesma tecla. Mês passado foi o Outubro Rosa, esse mês, né, Novembro Azul, que é voltado para os homens, né? Homens têm que se cuidar. Não pense que homem não morre de câncer, né? Ainda trago mais ainda. Homem morre também de câncer de mama. Perdi um amigo ano passado com câncer de mama. Então, vamos se cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? A paz, Daniele. Deus te Paz, Daniele. abençoe. Vamos, né, dar seguimento, né? Vamos começar com a nossa oração de confissão, seguida com a introdutória. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai querido. Muito obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa, por esse culto abençoado, Pai querido. Pai querido, que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, que venha nos preencher, Pai. Que venha sair esse vazio de dentro de nós, Senhor Jesus. Pai querido, que a gente possa estar atento, Pai querido, a ouvir a Tua voz. Pai querido, que a gente só venha te escutar agora neste momento, se fechando, Pai querido, para o mundo, Pai querido. E, Pai querido, que possa, Pai querido, falar conosco, Pai, aquilo que tantos necessitamos ouvir. Ser, Pai querido, com o seu pastor, Pai, abençoa, guarda, livra de todo mal, Pai. Ser com ele, Pai querido, que ele venha, Pai, fazer a tua vontade, não a vontade dele, Pai querido. Que ele venha sempre pedir a permissão, Pai querido. Que ele venha sonhar os teus sonhos, Pai querido. Pai querido, toma a vida dele, Pai querido. Que ele possa mudar sim, mas mudar para o melhor, Pai querido. Mudar para viver para Cristo, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Conforme já vinha falando, né? Estou trazendo uma sequência de pregações que começou por Abraão, né? Logo após Abraão veio Isaac, depois veio Jacó. Falei sobre José, já falei sobre Moisés e agora nós vamos hoje falar sobre Josué. Esse mês eu quero estar encerrando falando sobre Cristo Jesus, né?
mas até mesmo antes de chegar em Cristo Jesus, eu quero vir trazendo algo, né, em relação de toda a história antes até mesmo de Cristo vir, né, e padecer e morrer na cruz do Calvário por nós. Eu falei que através de Abraão que veria o Messias, veria Jesus para morrer na cruz, para que nós viéssemos ser salvos, né, para que nós viéssemos ser libertos. E aí falei semana agora que passou, no domingo, sobre Moisés, que apontava para Jesus, que Moisés foi o libertador, né? Foi aquele que tirou o povo do Egito, mas ao mesmo tempo, tudo isso que Moisés estava fazendo estava apontando para Jesus, que iria vir para libertar a humanidade, né? Para poder trazer salvação e libertação para o povo dessa humanidade, né? Que se encontra hoje. Amém? Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos livro de Josué 2. Nós vamos entender que desse livro de Josué 2 saiu pessoas também que vieram, né, fazer parte até mesmo do nascimento de Jesus. Amém? Amém. Josué 2, do 1 ao 8. Não, do 1 ao 10. Josué 2, do 1 ao 10. Vai ser um pouco extensiva, mas é para nós entendermos. Amém? Amém. Que diz assim: Desse time enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Lembre desse nome, Raabe. E pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite virão aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazer sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconderam entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído, os que iam após eles, fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com ele ao eirado. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Amém? Amém. Eu quero trazer algo aqui de importante nessa passagem de Josué, e algo que também aponta também para Jesus. A palavra de Deus nos diz, né, que Josué foi aquele que sucedeu Moisés. Quando Moisés morre, Josué passa a suceder Moisés. Josué passa a ter a responsabilidade de conduzir o povo, de guiar o povo, conforme Deus determinou para Moisés. A palavra de Deus nos diz em Josué 1 que quando Moisés morre,
Josué começa a suceder, começa a dirigir o povo, começa a administrar o povo, porque ele passou a ser o líder na morte de Moisés. E quando ele começa a administrar o povo, nós sabemos que conduzir um povo ou liderar um povo é muito difícil. Até porque nós entendemos o seguinte: cada cabeça é um mundo. E muitas vezes, para você até mesmo conseguir, né, liderar em relação à quantidade de pessoas, se torna-se difícil. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, né? Um age de um jeito, outro age de outro. E para você até mesmo ter um certo controle disso tudo, se torna-se difícil para que você venha até mesmo gerenciar, né? Que tu venha administrar. E isso aconteceu com Josué. Uma das coisas que a Bíblia nos diz, que Deus fala assim, ó, para Josué: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus estava falando assim, ó, da mesma forma que eu direcionei Moisés, da mesma forma com que eu passei instruções para Moisés, da mesma forma que os milagres, as coisas aconteceram na vida de Moisés, vai acontecer na sua vida. Isso me chamou grandemente a atenção, porque eu comecei a ver algo assim. Na realidade, Moisés morreu, mas os planos de Deus na vida de Josué para com o povo continuou. Josué morre, mas as promessas de Deus não morreram para aquele povo. Eu quero falar algo para você. Deus tem promessas na sua vida. Tem promessas de repente que até você até mesmo nem sabe. Mas eu posso te garantir que as promessas de Deus na sua vida, Ele quer cumprir. Vai depender de você e vai depender de mim. A palavra de Deus mostra que quando Josué começa até mesmo a cuidar do povo, a liderar o povo, uma das ordens que Deus deu a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Deus sabia que Josué tinha dificuldade até mesmo para liderar, da mesma forma que Moisés teve dificuldade. Mas Deus, uma das coisas que Deus ordenou a Josué: Josué, você precisa ser forte e corajoso. Deus sabia que haveria dificuldade. Deus sabia que havia decisões que Josué teria que tomar. Decisões de coragem. Decisões de ser forte nas decisões que a qual ele teria que tomar. E Deus já orienta ele: olha só, eu quero ser contigo da mesma forma que eu fui com Moisés. Mas eu preciso que você seja forte e corajoso. Essa palavra tem muito a ver comigo, porque até mesmo quando na minha consagração foi lido essa palavra: ser forte e corajoso. E isso ficou gravado demais em minha mente. Hoje, quando eu estava lendo essa passagem, me chamou a atenção demais em relação a isso. Eu me deportei há aproximadamente 4 a 5 anos atrás, né? Quando Deus falou assim também comigo, e eu comecei a analisar. Mas ao passar do tempo, Deus começou a falar, Deus falou de novo com Josué: Josué, seja forte e corajoso, meu filho. Seria mais ou menos dessa forma: Josué, eu preciso que você seja forte e corajoso para conduzir esse povo. E se passaram mais um tempo, Deus fala com Josué de novo: Josué, eu te mando ser forte e corajoso. Eu entendi que as duas primeiras vezes que Deus falou com Josué, a primeira vez foi um pedido, a segunda vez foi como um alerta, na terceira vez Deus ordenou a Josué para ele ser forte e corajoso. Eu quero falar algo para você. De repente Deus já falou para você uma, já falou 2, e de repente já falou até 3 vezes, para você ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso nas adversidades da vida, nos seus problemas, nas dificuldades, nas tristezas. Eu quero trazer uma palavra para você hoje,
vinda de Deus, independentemente do problema que a qual você esteja passando, das dificuldades, seja forte e corajoso. Que da mesma forma que Deus foi com Moisés, Deus é comigo e Deus é contigo. Porque Deus é imutável, Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento, o Deus de 5, 7 mil anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. Deus não muda de forma alguma. Então a palavra que eu tenho para você, da mesma forma que Deus falou com Josué, seja forte e corajoso. Quando Josué tomou posse dessa palavra, Deus começou a trabalhar na vida de Josué. E uma das coisas que me chamaram a atenção em relação a isso, quando Deus ordena a Josué para tomar Jericó. Será que o caminho que a qual eles iam fazer, Deus não podia mudar, trazer, dá a volta por Jericó, corta pelo lado de Jericó? Mas Deus falou assim, olha só, Josué, você tem que tomar Jericó. Eu quero trazer algo para você. De repente, Deus está te mandando você tomar algo que a qual Ele quer que você tome. De repente decisões, atitude, ser mais próximo de Deus. De repente é algo que Deus já te falou já várias vezes e você ainda não entendeu. Ei, primeiro, para você conquistar, primeiro você precisa ser forte e corajoso. Para você, depois de você ser forte e corajoso, aí é que vem as conquistas. Muitas vezes demoramos muito tempo para conquistar, porque não fazemos aquilo que Deus já nos ordenou. No caso de Josué, Deus mandou ele ser forte e corajoso. E no seu caso, o que Deus já mandou você fazer e você ainda não fez? De repente, as suas conquistas não chegam, porque Deus já mandou você fazer algo, ou agir de tal forma, e você ainda não fez. A palavra de Deus nos mostra que Deus fala para Josué, eu quero Jericó. E algo que me chamou a atenção em relação dentro disso aí, foi porque um dos motivos de Deus querer Jericó. Jericó era uma cidade muito forte, era um local que a qual as muralhas, né, era muito grande, ao ponto de morar pessoas até mesmo em cima dos muros. Na realidade eram dois muros, era um do lado do outro, e nessa fenda que ficava entre um muro e outro, morava pessoas ali. Pessoas que muitas vezes que não tinham uma condição financeira para morar dentro de Jericó, então ele morava entre um muro e o outro. E isso aí me chamou demais a atenção. Na palavra de Deus nos mostra que pessoas também construíram na parte de cima do muro de Jericó. A parte de cima do muro de Jericó também existia como se fosse uma cisterna, umas caixas d'água enormes, que recolhia as águas da chuva e através de canalização, né, essas águas chegavam até a cidade, na parte de dentro de Jericó. Mas também é algo que eu fiquei muito atento em relação a isso. Por qual motivo que Deus queria Jericó? E lendo e estudando, uma das coisas que eu vi é que Deus queria Jericó porque o rei de Jericó havia blasfemado contra Deus. O rei de Jericó havia pego um bode e havia matado, feito como sacrifício, para poder até mesmo fazer com que o povo de Deus soubesse que ele havia pego Deus e havia sacrificado. Ele, na realidade, ele estava menosprezando o nosso Deus. Na realidade, ele estava inferiorizando o nosso Deus. E algo que eu estava analisando dentro disso aí, quando Deus soube, que Deus viu essa situação, que o rei de Jericó começou até mesmo menosprezar ou inferiorizar, Deus falou assim, olha, no mínimo Deus falou assim para Josué, Josué, a muralha de Jericó é grande, é forte, mas olha só, Josué, eu vou mandar você, e você vai
com a minha força, e as muralhas de Jericó serão destruídas. Mas antes que a muralha de Jericó seja destruída, é necessário que você envie espias para poder saber como é lá dentro, para você saber como você vai fazer até mesmo após as muralhas cair, o que você vai, com a forma com que você vai agir lá dentro, para você lutar contra os soldados que tem lá dentro. É necessário que você envie 2 espias. A palavra de Deus fala que Josué enviou 2 espias. Quando esses espias chegam, até mesmo para poder ver como era a parte interna após o muro de Jericó, a palavra de Deus fala que viram esses espias entrando. E quando esses espias entram, ele vai na casa de uma mulher que se chama Raabe. Eu falei para vocês guardarem esse nome, Raabe. Essa mulher era uma mulher prostituta, que a qual se relacionava até mesmo com homens por troca de dinheiro, ou por troca até mesmo de repente por alimento. A palavra de Deus não nos fala diretamente a forma com que ela era paga. Mas a palavra de Deus fala que eles entram na casa dessa mulher para poder se esconder. Só que as pessoas viram esses 2 espias chegando lá. E quando esses 2 espias chegam, essa mulher esconde os 2 espias. Só que pessoas, a mando do rei, que tinha muita intimidade com essa mulher chamada Raabe, essa mulher tinha uma amizade até mesmo com o rei, foram à casa de Raabe para saber em relação se os homens ainda estavam na casa dela. Na realidade, os homens ainda estavam na casa dela. E quando o rei até mesmo mandou aquelas pessoas, soldados, perguntarem sobre os homens que a qual tinha vindo de Israel e tinha se escondido na casa de Raabe, Raabe fala assim: olha, seu rei, manda falar para o rei que os homens estiveram aqui, mas já foram embora. E ela ainda orienta aquelas pessoas que vieram em busca daqueles 2 espias. Fala: se vocês ficarem aqui muito tempo, vai acontecer de vocês não pegarem aqueles homens que vieram aqui. Até porque eu também não sabia que ele era os espias. A minha casa, eu posso receber tudo quanto é homem, eu não tenho como saber até mesmo quem são os homens. O importante é que eles me paguem pelo aquilo que a qual até mesmo eu venho a fazer com eles. A palavra de Deus mostra que aqueles homens saem dali. E os espias continuam escondidos. Quando os homens acabam de sair, Raabe vai até os 2 espias e fala para ele: eu sei que o teu Deus é o Deus de Israel, o teu Deus é o Deus de vitória, vocês já ganharam várias batalhas, vocês ganharam várias guerras, o seu Deus fez com que o Mar Vermelho abrisse e o povo passasse a seco, né? Faraó e seus soldados morreram porque eles vieram atrás dos seus povos, do povos de vocês, e o mar se fechou e fez com que todo Faraó, né, todo o povo de Faraó e mais Faraó morresse afogado. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que ela fez um pedido para os 2 espias, porque ela tinha certeza que Deus tinha dado já aquela terra ao povo dele de Israel. E quando ela fala com esses 2 espias, ela pede para livrar a família dela quando Jericó fosse invadida. E isso ficou guardado com aqueles 2 espias. Quando eles chegam até mesmo para Josué e passam as informações, eles fazem questão de passar o pedido dessa mulher chamada Raabe. Deus mostra que Deus manda o povo rodear a cidade. Essa cidade tinha em torno de 43 quilômetros, né, de diâmetro, de volta toda.
Então Deus manda eles rodearem a cidade por vários dias. Após esses dias que eles rodearam, chega um dia que Deus fala assim, hoje eu te darei, Josué, essa cidade de presente, como eu havia te prometido. E isso me chamou a atenção. Você já parou para analisar que Deus, de repente, tem promessas, tem presente em sua vida, e o que está faltando para você conquistar são decisões que você precisa tomar? São decisões que atitudes que você precisa ter. Já pensou nisso? A palavra de Deus nos mostra que Deus manda o povo, né? Não o povo todo, mas uma quantidade. No mínimo, estavam ali os levitas e alguns soldados rodear durante alguns dias. E eles rodeavam. Eu fico imaginando os soldados de Jericó observando a quantidade de pessoas, que eram poucas, não era muito, durante alguns dias. E algo que eles deviam estar pensando, o que esse povo pode estar fazendo aqui? De repente eram uns gatos pingados, de repente eram umas 30 pessoas. A Bíblia não diz a quantidade. Mas o povo todo se encontrava um pouco distante de Jericó. Durante esse período que qual Deus mandou o povo rodear a cidade, os sacerdotes, os levitas rodearem a cidade, o povo ali de Jericó deveria ficar assim até mesmo assustado, imaginando o que eles estão fazendo aí, o que eles estão tentando. E será que eles estão querendo nos intimidar com essa quantidade de pessoas? Só que eles não tinham sequer a noção que quem vencia a guerra para o povo, né? Quem vencia a guerra do povo de Israel não era o povo de Israel, é o grande eu sou. O grande eu sou entrava na batalha em favor do povo e dava a vitória na mão do povo. Eu quero falar para você algo. De repente a guerra que você está guerreando não é para você guerrear. De repente a batalha que você está passando não é para você batalhar. Eu quero falar algo para você. De repente é para você descansar no Senhor. Amém. E Ele vencerá as batalhas que a qual irá se levantar contra ti. Amém. Deus venceu aquela batalha da mesma forma que havia vencido outras batalhas para o povo dele. Deus é vencedor de batalha. Meu irmão, passa a descansar mais no Senhor. Deus quer vencer as suas guerras. Deus quer vencer a sua batalha. A palavra de Deus nos mostra que ao passar, após alguns dias, no 7º dia, Deus ordena todo o povo para rodear aquela cidade. Aí já não era só com o sacerdote e os levitas. Deus chama todo o povo, toda a congregação. Vamos dar uma volta. Né? Essa volta deveria levar mais ou menos em torno de 12 a 14 horas para dar uma volta nessa cidade. Deus convoca todo o povo para rodear Jericó. E quando todo o povo dá a volta em Jericó, a palavra de Deus fala que as muralhas de Jericó caem ao chão. Alguns cientistas costumam dizer que foi a vibração. Conforme o povo marchava, conforme o povo andava, a terra começou a vibrar. Que seja vibração. Mas eu quero falar para você, a força que aquele povo tinha no pé não era deles. A força que aquele povo tinha no pé vinha de Deus. Cada pisada naquele solo era a força de Deus nos pés daquelas pessoas que fez com que os muros viessem a cair. Ei, de repente na sua vida está faltando Deus pisar naquilo que a qual está bloqueando a sua vida, que está dificultando a sua vida.
Mas uma das coisas que você tem que entender, para Deus pisar, para Deus jogar por terra as muralhas que a qual se encontra na sua vida, é necessário você ser forte e corajoso. É necessário você abrir mão de coisas que de repente não é para você estar fazendo. Ou Verdade. coisas que de repente é para você fazer e você ainda não fez. Eu quero dizer algo para você. Existem promessas nas nossas vidas que só vai se cumprir quando nós fizermos 100% aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Amém. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de vitória. Deus quer me dar vitória, Deus quer te dar vitória. Depende de mim, depende de você. As vitórias só vão chegar de acordo conforme eu for fazendo a vontade de Deus, conforme vocês foram fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus nos mostra que os muros de Jericó vieram ao chão. Ei, hoje é noite de Deus quebrar os muros de Jericó na sua Amém. vida. Basta você querer. Basta você obedecer aquilo que Deus já falou para você fazer. Mas de repente você fala assim, mas pastor, Deus não falou nada para mim. Eu tenho certeza que Deus já falou. Mas de repente você está tão distante de Deus que você nem observou e de repente você nem ouviu o que Deus já falou para você. Eu te convido nessa noite a se aproximar mais de Deus. Ficar mais íntimo de Deus. Mais próximo de Deus. Amém. Para que você venha ouvir e sentir aquilo que Deus tem para você. As muralhas têm que cair. As muralhas vão ao chão, eu creio nisso. Depende de mim e de você para que as muralhas venham e ao chão. A palavra de Deus fala que o povo de Deus herdou e tomou Jericó. Porque em Jericó era terra prometida também por Deus. Eu quero falar para você a promessa que aqueles dois espias fizeram a essa mulher chamada Raabe. Raabe. Que eles iriam ser poupados. O povo de Deus entrou e poupou Raabe e sua família. Amém. Eu quero falar algo para você. De repente, tem alguém na sua família, irmão, irmã, sobrinho, tio, tia, esposa, esposo, que não foram ceifados por causa das promessas de Deus na sua vida. Entenda Glória a isso. Deus. Não foram ceifados. Deus ainda não ceifou. Porque Deus tem promessa na sua vida. E através da sua vida, Ele está poupando vidas. Da mesma forma que Deus poupou a família de Raabe. Eu quero falar algo para você. Tem pessoas na sua vida que Deus está poupando por causa de você. Por causa das promessas que Deus fez para com você. Deus jamais irá quebrar uma promessa que a qual Ele tenha feito comigo ou contigo. A palavra de Deus nos mostra que foram poupados. Eu tinha falado no começo dessas mensagens que a qual venho trazendo sobre Abraão, que através de Abraão viria, aquele que iria salvar e libertar o mundo, que é Cristo Jesus. Em Mateus 1, abram sua Bíblia em Mateus 1. Abram sua Bíblia em Mateus 1. Mateus 1. Só um minutinho. Mateus 1, versículo 4 e 5. Nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Mateus 1, versículo 4 diz assim: Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe. Olha Raabe aqui, ó. Olha Raabe na genealogia de Jesus. A palavra de Deus nos mostra, nos fala que lá, ó, em Josué, essa mulher que a qual ninguém queria,
Uma mulher que a qual era até mesmo exclusa, até mesmo da sociedade. Uma mulher prostituta. Mas seria a mulher que a qual Deus tinha promessa na vida dela. Deus prometeu poupar ela e a sua família. E através dela iria nascer aquele que iria libertar o mundo. Iria nascer aquele que iria morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Essa mulher, que a qual Deus prometeu, Deus fez promessa com essa mulher, através do seu povo. Através dela, nasceu Cristo Jesus. Se hoje nós temos salvação, se hoje nós temos libertação, foi a promessa de Deus na vida dessa mulher lá no passado. Amém. De repente você pode ficar pensando, mas quem sou eu para Deus fazer promessa? Deus não está querendo saber quem é você como pessoa. Deus quer saber quem é você internamente. Deus quer saber quem é você quando você está sozinho, quando não tem ninguém te olhando. É dessa forma que Deus quer saber quem é você. Deus não vai olhar para a sua aparência. Deus não vai olhar para o seu exterior. Deus não olha para o seu exterior. Não vai. Deus olha para o seu interior. As promessas de Deus na sua vida e na minha não é em cima daquilo que Ele vê, que as pessoas te veem, ou que Ele vê externamente. Deus olha, as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, é pelo aquilo que Deus olha internamente. Entenda isso, meu irmão. Deus tem promessa na sua vida. Deus quer cumprir as promessas na sua vida. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele cumprirá. Sabe por quê? Tem uma música assim, ó. O sonho não acabou. Que as promessas de Deus na sua vida não acabou. Entenda você. Que o diabo queira ou não, mas as promessas na sua vida irá se realizar em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus é o Deus de vitória. É o Deus que nunca perdeu uma batalha. Com Deus, ou vai, ou vai. Não tem, não vai não. Com Deus, ou vai, ou vai. Com Deus é assim. Porque esse Deus é um Deus de vitória, um Deus de promessa. Essa palavra que eu quero deixar para vocês, tá? Nessa noite desse dia. Entenda vocês que Deus tem o melhor para mim e para você. Amém. Agora, antes de eu encerrar, eu quero passar a oportunidade para a pastora. Sabe por quê? Deus é um Deus de promessa na minha vida. E Deus é um Deus de promessa na vida da pastora também. Ela vai dar um testemunho que vocês não sabiam, mas vocês vão saber. Isso era para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Amém? Amém. Para dar seguimento, né? A paz para todos que chegaram agora, né? Tem um ano, né? Um ano que eu tenho batalhado, né? Eu tenho feito os meus exames, né? Tudo direitinho. E o penúltimo exame, fui fazer a mamografia. O médico falou que tinha que fazer a ultra, que deu alguma coisa. Aí ele falou que não era para eu ficar preocupada não, para eu voltar no ano seguinte, que foi agora. Quando eu faço de novo a mamografia, aí manda repetir todos os exames. E lá na ultra, tava falando, né, deu coisas diferentes lá, mas não entendo muito bem não. Mas aí eu procurei o especialista, né? Porque já não é o ginecologista, e sim um especialista. E ele pediu para eu fazer a biópsia da mama. Aí eu fiz, demorou muito tempo, né? Tem acho que uns 2 ou 3 meses, né? Para pegar o resultado, e eu ligando, nada de sair, nada de sair. Aí quando foi ontem, eu pedi ao meu esposo para poder estar pegando o resultado, né? E ele trouxe o resultado, ele não aguentou chegar em casa e foi e falou, né, que o resultado deu negativo.
né? Aí eu fiz, né, essa biópsia e deu negativo para honra e glória do Senhor. E é por isso, irmãos, que eu friso para vocês se protegerem, para poder vocês irem no médico. Tá difícil, às vezes a gente gasta o dinheiro com besteira, comprando roupa a mais, sapato a mais, e não paga um exame de 60, 70 reais, né? Porque a gente fica esperando pelo SUS. Eu sei que é difícil, mas abre mão de alguma coisa e vai lá fazer o seu exame que você tem que fazer, que é uma vez por ano. Você às vezes vai ali no shopping, gasta muito mais do que isso, que você paga no cartão. E esse exame que eu fiz da Ultra, da mamografia, eu fiz no Diemage e pude parcelar e até 4 vezes. Então, irmãos, não deixam de fazer. Meninas e meninos, não pense só que são as mulheres, não. Como meu esposo falou que perdemos, né, o nosso amigo Zé Maria, entendeu? E ele teve câncer de mama, né? Então vamos nos proteger. E é esse testemunho que eu queria passar para vocês, né? Que eu não queria falar para vocês não ficarem preocupados, mas eu estava confiante, entendeu? Eu tinha fé, né, que tudo ia dar certo, né? Ia tudo dar certo para mim, porque eu estava fazendo a vontade dele e não a minha. E Deus me abençoou, não só a mim, mas toda a minha família. É esse testemunho que eu queria passar para vocês. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar? E tem também agora, né, uma oração especial aí, né? A nossa irmã Edicleia, né? Para quem não conhece, Edicleia é irmã do nosso irmão Robson, irmão de sangue e irmão em Cristo também. Ela amanhã vai fazer um parto induzido e pediu oração. Aí o pastor vai orar aqui por ela, né? Pelo seu parto, que já deu tudo certo. E a oração. E a cunhada da Gabi também, que vai também operar, né? Que vai ter o filho agora também. A gente vai orar também por ela, né? E também a nossa irmã Maria José, né? Orar também por ela, tá? Amém? Amém? Vamos orar? Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, agora venho te pedir, Pai, pela irmã do Robson, Edicleia, Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Deus, que Tu venha, Pai, usar as mãos dos médicos ali. Pai, nós sabemos, ó Deus, que ela irá até mesmo passar por uma cirurgia, mas Tu és o médico dos médicos. Amém. Tu és o cirurgião dos cirurgiões, Pai. Pai, todo poder, toda sabedoria está em Suas mãos. Deus, eu te entrego ela nas Suas mãos, Deus. Que Tu venha, Deus, trabalhar, Pai, de forma sem igual na vida dela. Agora também eu te peço, Deus, também, Pai, pela cunhada da Gabi, toma ela nas Suas mãos. Amém. Deus, em nome de Jesus, ela também irá passar também por uma cirurgia, Deus. Deus, em nome de Jesus, da mesma forma, Deus, Deus, que Tu venha guiar as mãos do médico, Deus, que tudo venha dar certo, Deus, Deus, que venha ser realizado tudo com sucesso, Deus, porque nós entendemos e sabemos, ó Deus, que tudo está no Seu controle, Deus. Deus, faça ali, Deus, Pai, a Sua vontade. Deus, direciona, Deus, os médicos ali, Deus. Deus, que ele venha a ser usado por Ti, Deus, naquela hora que ela estiver sendo operada. Amém. Eu te peço também, Pai, pela nossa irmã Maria José. Deus, toma a nossa irmã Maria José em Suas mãos. Deus, eu te peço, ó Deus, que Tu venha guardar, proteger e livrar de todo mal. Amém. Deus, nós não sabemos o problema que a qual ela está passando, mas Tu és o Deus que conhece e sabe, Deus. Deus, então, em nome de Jesus, eu te entrego todos os problemas dela nas Suas mãos. Deus, se for de saúde, se for algum problema, até mesmo
financeiro, o que for, Deus. Deus, eu te entrego nas suas mãos. Continue guardando e protegendo a nossa irmã Maria Josefa. Amém. Que te peço em nome de Jesus. Amém. Agora, Pai, eu também te peço, Pai, encerrando esse culto, Deus, nós entendemos, Deus, que nós não estávamos assistindo o culto e sim te cultuando. Eu te peço, Deus, que tu receba como cheiro suave as suas narinas, Deus. Deus, em nome de Jesus, Deus, que venha chegar como um cheiro bom, Pai, a ti. E que tu venha se agradar, Pai, no nosso culto. Pai amado, Pai querido, eu te peço um restante de semana abençoada na sua presença. Continue nos guardando, nos protegendo. Todo espírito, enfermidade e doença, Pai, seja jogado por terra, Deus. Deus, eu te peço, Deus, que tu guarde o seu povo. Deus, dai na noite sono tranquilo, abençoado. E sejais conosco esse restante de semana. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, meu Pai, eu venho te pedir também, Deus, pela nossa irmã Marlene. Deus, em nome de Jesus, toma a nossa irmã Marlene em suas mãos. Deus, entra na saúde dela, Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus, Bom Senhor. eu te entrego ela nas suas mãos, Deus. Deus, eu te peço a cura dela, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Deus, que tu venha, Pai, restabelecer a saúde dela. Te peço em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Repete comigo: eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Avisar aí para os irmãos que domingo teremos nosso culto presencial às 9 horas da manhã, né? E à noite estaremos aqui na nossa live às 18h30. Amém? Agora vamos escutar mais uma vez um louvor, né? Antes de encerrarmos, vamos escutar. Amém? Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Agradecemos a todos estar conosco aqui nessa live. Amém? E tenham fé, que Tenham tudo fé. vai dar certo. Amém. Amém.